Já dei um título para essa palestra, que eu falei que ia ser uma mesa redonda, é um bate-papo apenas com vocês, mesmo porque o tempo é exíguo, e eu poderia escolher um tema, ou contar alguma coisa sobre a história da arte em Mato Grosso do Sul, mas eu acho assim que eu não quero ter o interesse de vocês hoje nessa tarde. Por isso eu coloquei esse título de Como é ser artista visual no Brasil profundo, quer dizer, nesse final de Brasil, aqui, esse último Brasil que nós somos, né? Interessante que ontem eu estava vendo uma reportagem no UOL que chamava a nossa região de Mega Centro-Oeste. Eu adorei essa palavra mega para nós. Nós somos mega em tudo agora, né? Ou pretendemos ser ou seremos. Quer dizer, o futuro do Brasil, tanto economicamente quanto culturalmente, eu acho que está por aqui. Porque nós demos um novo passo em cima do Brasil da colônia, daquele Brasil colonizado. Nós somos o início de um Brasil novo, e de uns 50 anos para cá. Então, como a minha vida está relacionada à minha carreira de artista plástico, e por isso o título da mensagem, da conversa, eu penso assim que eu estou à disposição de vocês, porque esses 40 minutos que nós vamos ter juntos, justamente está em relação à curiosidade de vocês em relação a um velho artista como eu, né? Que estou chegando aos 80 anos, com 55 anos de carreira. Então, eu tenho muita coisa para falar. E que uma palestra é pouco, tudo, entendeu? E, assim, eu estou meio que à vontade, e vocês coisas que interessam. E eu estava conversando com meu filho, o William, que está por aí, mexendo nas coisas hoje, e 40 anos, né? Quer dizer, da divisão, né? que foi o ato da divisão. E tive todo um movimento político e cultural, muitas partes do Estado se dividiram, a criação política, até o nome sendo machucado, bastante endividado. Esse tema. Desde a independência do Brasil, o Mato Grosso do Sul já era para ter existido, né? Teve vários nomes, o Dr. Oclésio Barbosa Martins, por sinal, o padrasto do Carlos, meu companheiro, que está aqui, e escreveu um livro fantástico sobre todas as tentativas de divisão do Estado, que começou a independência. Na verdade, esse movimento antecede a independência do Brasil, porque essa geografia que delineia o nosso Estado, essas fronteiras políticas que hoje tem Mato Grosso do Sul, por coincidência, são as mesmas fronteiras do Império Guaicurú, dos índios que dominaram essas terras em cima de outros índios, né? E junto com o Chaco Paraguaio também, quer dizer, mas eles abrangeram toda essa área. E, na verdade, esse Mato Grosso do Sul, até a independência do Brasil, não se sabia se era da Espanha ou de Portugal. E isso é uma coisa interessante para a gente pensar em nossas origens culturais e nossas identidades culturais, que nós fomos muito tempo da Espanha, durante todo o período colonial. E só nos tornamos brasileiros, ou a fim de pendermos para o lado de Portugal, graças a um ato político de Dom Pedro, que nomeou todos os caciques guaicurus como capitães do exército brasileiro. Nesse momento político, ele transformou todos aqueles caciques indígenas em capitães do exército brasileiro e automaticamente isso aqui veio tudo para o Brasil. É bom que se sabe isso, porque a história, às vezes, é contada de uma forma diversificada. A gente não conhece. A história só é conhecida 100 anos depois, não tem segredos de 100 anos. Então, eu mesmo aprendi a história errada. O que eu sabia da Guerra do Paraguai, não sabia nada. Só fui descobrir que foi a Guerra do Paraguai
a partir dos anos 70, quer dizer, porque tinha um segredo mantido em cima da guerra. O Brasil não queria entregar o papel ridículo que fez nossos vizinhos. Assim, vitorioso, um lado é venerado na história e o outro lado não é. E assim é a história de tudo. E também a história da arte não escapará disso. Né? Quantos internet, o mundo se tornou globalizado. Eu discuti a semana passada ainda com uma amiga minha que a questão dos anos 70, quando eu surgi nas artes plásticas do Brasil, era muita questão do regional versus universal. Daqui no Brasil, todo mundo falava como regional, artista regional, a arte regional e a arte universal. O que é arte universal? Essa minha amiga está falando, a arte universal era a arte do país dominante, né? Universal era aquele país que mandava em nós, né? Universal era a Europa, universal era os Estados Unidos, porque nos dominavam economicamente e culturalmente. Então, eles são universal e nós, os regionais. E assim a mesma coisa se repetiu esse fenômeno no Brasil. A arte do litoral, que foi a primeira a chegar, quando Dom João VI veio para o Brasil, fundou as escolas de belas artes, tal, tudo no litoral brasileiro. O Brasil foi um país litorâneo e culturalmente litorâneo. O máximo que penetrou foi em Minas Gerais, porque lá estava o ouro, então o Brasil entrou dentro, né? Depois os bandeirantes saíram fazendo fronteiras e buscando índios, escravizando e etc. e tal. São episódios da história do Brasil que cada um conhece de um jeito, conforme o interesse de estudo, porque o estudo, na verdade, o estudo oficial é uma coisa, mas a cultura do estudo é outra coisa que depende muito da pessoa que está estudando. Quem estuda tem que procurar saber o que quer, porque ou ela pode decidir a saber somente o que lhe ensinam, ou ela pode decidir saber o que ela quer saber e buscar esse conhecimento. Porque o conhecimento tem que ser buscado, ele não pode ser assim, aquilo que dão para a gente, o que a gente lê nos livros, entendeu? Então eu acho assim, quem quer saber alguma coisa tem que estudar. O estudo é muito importante. E aí eu lembrei quando eu fui doutor honoris causa na Universidade Federal, o sinal, para mim, estou falando desse título, pode parecer vaidade, mas não é. É simplesmente porque são conquistas que eu acho que faz parte, de repente, a gente mesmo lembrar que conquistou, porque quando começamos todo esse movimento, eu tinha a intenção de conquistar o Brasil, na verdade, de conquistar para Mato Grosso, que ainda era inteiro, um espaço dentro da cultura brasileira. Por isso eu vou falar. E eu estava falando sobre o conhecimento, porque o conhecimento é um caminho sem volta. Depois que você começa a conhecer alguma coisa, você nunca mais quer parar de conhecer. Você abre uma porta, é como um portal no espaço-tempo. Você vai embora. Isso não tem volta. Isso é a coisa maravilhosa do conhecimento. O conhecimento tem que ser uma coisa sincera, tem que ser um querer que parta realmente da verdade de si mesmo. Não há querer, não há conhecimento imposto, ou que outra pessoa faz você querer. Você que tem que querer. Então, todo conhecimento. Então, para saber de arte, para saber de cultura, para saber de história, a primeira coisa você tem que querer por dentro, sinceramente. Aí começa a conhecer, porque o conhecimento está à disposição de todas as pessoas, né? Antigamente, coletivo. E até, vamos dizer, 50 anos atrás, ainda se pensava assim, buscar as coisas do inconsciente coletivo. Hoje o inconsciente coletivo está na internet. Quer dizer, você tem acesso a isso imediato em palavras, literatura, imagens. Quer dizer, é muito diferente. Então, quer viver num tempo maravilhoso do conhecimento, que está aí à disposição de todos nós, jovens, mais velhos. E é muito bonito ver aqui várias idades que estão aqui. Isso é lindo. E eu acho que a cultura é isso. Um momento assim interessante para a gente estar junto. Porque nós estamos construindo uma coisa para o futuro. A sua geração, que está aí, que vai realmente continuar tudo isso que nós mais velhos estamos fazendo. Né? Então é importante que estejam aqui 2, 3 gerações reunidas, diferentes, né? E a gente para falar de cultura, de arte. E eu centrei isso em mim, porque eu passei. Porque, por incrível que pareça, né, nós somos de Campo Grande, eu sou campograndense, nascido e criado aqui, e às vezes meu neto me chama de dinossauro, porque eu falo para ele assim, eu lembro da rua Calógeras, quer dizer, da rua Rui Barbosa, era um areal, não tinha asfalto, entendeu?
Então eu me lembro do asfalto, do Dr. Ari Coelho de Oliveira, que tem a praça com o nome dele, fazendo o primeiro asfalto de Campo Grande. Quer dizer, eu vivi isso, eu vi Campo Grande crescer desde pequenininha. Na rua 7 de Setembro, era a rua do prostíbulo, onde tinham as prostitutas. Eu passava por lá, a mamãe falava, eu ia para casa da minha avó, tinha que atravessar porque ficava mais curto, eu tinha que dar a volta nos quarteirão, falei, não, vou atravessar a rua 7. E mamãe falava, vai pelo meio da rua. E eu ia no centro da rua, porque as calçadas estavam cheias de prostitutas despedindo dos clientes, né? E eu ia cedo, então eu vi isso. Foram coisas que eu assisti. Isso é incrível que eu estou vivo ainda, estou aqui. E eu lembro dessas memórias, quer dizer, como que você vai abandonar culturalmente um lugar desse? Você vai trabalhar para a cultura desse lugar, é o que eu fiz. E eu resolvi, por livre e espontânea vontade, não ir para Nova York, não ir para Paris, não ir para São Paulo, não ir para o Rio de Janeiro. Resolvi ser campograndense, o lugar que eu nasci, porque tinha alguma razão, não sei qual é, porque eu também não vou entrar no misticismo agora, porque eu nasci aqui. Eu falei assim, como que as almas nascem, né? Talvez sejam assim, tipo nuvens de cúmulos, nimbos, que vêm empurradas pelo vento, e os raios despencam num lugar que tem atração, né? Talvez as almas desçam assim. E eu não sei esse cúmulo nimbus de almas que eu estava lá, e que de repente se precipitou aqui, e eu nasci aqui. Aí eu penso na minha família inteira, que é de artista, eu falei, poxa, que para-raio foi minha mãe que puxou tantos raios de artista para essa terra, né? Então, eu acho assim, existe um mistério em tudo isso, né? E eu sinto a vida nesse mistério, esse mistério de ser campograndense, de ser um artista da terra, de estar aqui, vou fazer 80 anos, quer dizer, ainda estou aqui. Para contar carreira. E começou assim, na juventude, bem jovem. Tudo começou com a Aline Figueiredo, a companheira de muitos anos de batalha pelas artes. Ela começa a minha vida de um lado, né? Eu fui um menino assim, campograndense, criado na Barra da Saia da minha mãe e da minha avó. Minha avó foi uma segunda mãe. Eu tinha os trigêmeos pianistas, que são um pouco lembrados, mas eles vão ser lembrados ainda. Foram os primeiros pianistas em Campo Grande. Eles eram trigêmeos univitelinos, iguaizinhos, né, os três pianistas, na época que Getúlio Vargas veio aqui, porque Getúlio meio que perseguiu Campo Grande. Porque... Não, tudo bem, né? Pode até ter perseguido bastante, mas isso fica a critério dos estudos de história. Mas, e Campo Grande teve uma época que queria agradar Getúlio, porque Getúlio se vingou, porque o Estado se dividiu em 32, e ficou o Estado de Maracaju, que durou 88 dias, e que foi a primeira vez que o sul de Mato Grosso teve uma independência política, mas como Estado de Maracaju, não como Mato Grosso do Sul. E esse Estado de Maracaju foi a revelia de Getúlio, né? E Getúlio depois castigou o sul de Mato Grosso, criando o território de Ponta Porã, dividindo isso, enfraquecendo politicamente essa área do Brasil, e até o Estado se recuperar. Então tinha um tipo de puxar o saco do Getúlio, né? E os meus tios trigêmeos, várias vezes foram assim, cartão de visita para receber Getúlio no aeroporto, aqueles três iguaizinhos, na tentativa de conquistar Getúlio. Tem foto deles com Getúlio nas revistas da época, enfim. Então é uma família que há muito tempo está aqui. Meu avô e minha avó vieram para cá de Cuiabá. Eles eram afilhados de Dom Aquino Correia, que muitas vezes esteve na nossa casa, até nas memórias da minha infância. Sim. Nas memórias da minha infância, e minha avó e meu avô vieram para cá em 1918. Até nessa propaganda do festival, eu falo nessa coisa do campão, né, que era realmente um campo. Campo Grande em 18, você imagina como seria Campo Grande em 1918. Mas Campo Grande sempre foi assim, vamos dizer, entre aspas, metida, né? Ela sempre foi uma cidade assim que teve uma ansiedade muito grande de ser alguém. Eu acho que, como todo campograndense, eu acho que é uma característica da nossa gente, essa vontade de vencer, de se sobrepor, de sobrepujar o provincianismo e passar por cima. E eu acho que isso existe em todos os aspectos da cidade. É uma cidade que está superando, porque eu achava Campo Grande,
Até, vamos dizer, uns 15 anos atrás, eu achava que a cidade, embora tivesse crescido 10 vezes em população, em tamanho e extensão, ela sempre me parecia um set de cinema, sabe? Uma cidade de papelão. Porque assim parecia a Rua 14 de Julho, com aqueles prédios, né? Aquela coisa assim, e os primeiros prédios também nunca deixaram de parecer essa imagem. Eu acho que agora que nós estamos chegando a 1 milhão de habitantes, que a cidade está realmente respirando e estendendo seus tentáculos, tanto culturais quanto de bairros, de sociedade, de classe social, de desejos. Ela assim, ela abre os braços e está desabrochando. Então, acho que agora Campo Grande está chegando no momento principal. E eu estou muito feliz de ter contribuído para isso durante a minha vida, junto com todo esse movimento que fizemos. Mas, como eu dizia, a Aline, por um lado, pantaneira, nascida no Pantanal, leu um livro que uma professora levou de férias lá, chamado Moulin Rouge, um livro sobre a história da arte moderna, do modernismo na França, e ficou muito impressionada. E ela, uma pantaneira, veio para cá e começou a se interessar por arte, você vê? Deu um salto gigantesco, um salto quântico. Eu estava contando sobre uma família que tinha artista, pianista e tal, e com 13 anos eu desenhava bem, todo mundo notava que eu desenhava. Eu já contei essa história 1000 vezes, que quando eu era criança eu pegava, mandava a gente molhar quintal para varrer, porque tinha muita poeira em Campo Grande. E a gente jogava até água na Rua 14 ali, minha avó morava na Rua 14, e os carros passavam, aquelas chimbicas levantavam muito pó, e então às vezes a gente molhava para não na calçada naquele tempo. Eu gostava de desenhar assim, numa parede que batia o sol, eu apagava, chupava o reboco, aí eu redesenhava. Então todo mundo via aquilo e viam que eu tinha um dom para desenhar, né? Eu desenhava os cadernos, capa de caderno, sempre gostei disso. E quando eu tinha 13 anos, meu tio, que eu morei em São Paulo, eu fiz o 2º ano primário em São Paulo, depois eu fiz o 3º ano ginasial, que hoje eu não sei como que chama mais, mas seria assim, 8º ano, sei lá, 7º, né? Não sei. Aí depois eu fiz o 2º colegial, né? Também em São Paulo. Eu tive São Paulo, foi sempre uma cidade que, como minha avó mudou para lá, eu sempre fui uma cidade de contraponto de Campo Grande. Foi a metrópole minha, né? A cidade grande que eu frequentei. E aí meu tio, que sabia desses meus dotes artísticos, me perguntou se eu não queria estudar pintura. Eu, uma vez com ele, lá em São Paulo, eu vi um rapaz sair com um quadro embrulhado debaixo do braço, eu olhei, vi um pedaço da pintura, fiquei interessado, e meu tio viu esse meu interesse e falou assim, você não quer estudar? Foi lá falar com o rapaz e falou, olha, conversei com o professor dele, ele está estudando pintura, você não quer estudar pintura? Eu falei, eu não sei, meio que estranhei. Aí ele telefonou para o professor e quando veio a notícia pronta para mim, ele falou, olha, telefonei para o professor Bassi, você vai estudar pintura com ele. Aí eu fui, né, de curioso. Cheguei lá na casa de um pintor, eu tinha 13 anos, ele devia ter o quê, uns 65. Uma casa assim, que foi a primeira vez que eu vi aquelas coisas, aquelas pinturas, entrei numa casa cheia de pintura. E era um pintor romântico, acadêmico, tinha aqueles tachos, tinha aquelas flores, aquelas veredas cheias de folhas caídas, toda aquela coisa brilhante. E ele tinha um sótão, as aulas de pintura, o ateliê dele era no sótão, aquele sótão assim, de teto assim, e ele com latões de tinta branca que ele mesmo preparava, aquele cheiro da tinta. Então, assim, foi uma experiência sensorial para mim muito forte, e eu cheguei, não sabia nem como ia começar a pintar, eu virar pintor de repente, aí vindo todos aqueles quadros, ele falou, escolhe um quadro, aí pega uma tela que você vai pintar. Eu peguei a menorzinha, que tinha uma tela desse tamanho, assim. E os quadros dele enormes. Aí ele falou, escolhe o que você quer fazer. E eu olhei, pensei assim, os quadros, falei, eu gostei daquele quadro lá. Falei, esse. Só que o quadro era grande, eu falei, como que eu vou botar esse no pequenininho? Foi a primeira aula que eu aprendi. Ele me ensinou com um carvãozinho, você vai desenhar assim que você vai transmitir a perspectiva. Eu pegava o carvão assim, tá vendo? Então lá. Aí eu vi aquele negócio, aquele poste que está lá, que está me filmando. Eu pegava, aqui no meu dedo ele é esse tamanho, tá vendo? E, no entanto, ele é bem, ele é uns 40, 50, né? E aqui 4. Então, na tela ia ser isso. Assim que a gente transmite a perspectiva.
E isso foi a primeira coisa que eu aprendi, porque eu tive que desenhar aquele quadro grande numa tela pequenininha e ele me ensinou como. Então foi uma puta aula, assim, dessa categoria mágica, de certa forma. Eu pintei, quando eu achei que estava pronto, eu falei para ele, está pronto. E chegou, olhou, ele fazia assim, com medo, porque ele era barbudo, usava um boné, usava um cachimbo, e assim, eu nervoso, né? E ele fez assim, a tinta dele fez no meu quadro, o quadro fez assim, pá, explodiu de beleza, pinturinha. Para casa, a da família está nascendo, eu sabia que era o retoque do professor, né? Aquilo eu pegava um bonde em São Paulo para ir nas aulas de pintura e vinha com os quadros abertos, porque tudo molhado, não dava para embrulhar. Todo mundo olhava, achava bonito. Aí tem um titio, aí quando chegou no 7º quadro, eu falei assim, eu não quero mais. Para mim, eu não mexo mais. Mas tudo bem, larguei. Pensei que nunca mais mexer com pintura. Estava contando uma história paralela da Aline e a minha, por um lado. Eu estou contando agora. Aí, passaram-se os anos, eu sempre me senti artista, vieram os primeiros amores, e eu comecei a escrever poesia, comecei a me sentir artista, comecei a sofrer de amor, né? Eu acho que todo mundo começa na arte. O amor, a paixão é uma coisa fodida, mas é maravilhosa, né? Então, eu acho que é o início, é uma iniciação, né? É uma coisa assim que você se encontra no sofrimento, né? E aí você começa a entender o que é a arte, o que é a beleza, você começa a sofrer no cinema, começa a sofrer nos livros, que se não tiver o primeiro amor, os primeiros amores difíceis, principalmente eu tive amores difíceis, e tive que vencer muitas barreiras, né? E aquilo foi ótimo, porque foi ali que é um aprendizado. O sofrimento é um puta aprendizado, sabe? À medida que você aceita a superar. Então você vai superando e você vai aprendendo, seu espírito vai crescendo. À medida que você passa por cima das coisas, mais você cresce por dentro. Então isso é uma coisa maravilhosa. Eu acho que é assim que começou. E eu fui assim, aí cheguei em Curitiba, eu ainda não tinha saído de casa, que eu me vi sozinho, dono do meu nariz, né? Meus pais pobres, quer dizer, uma cozinha naquela cidade fria, que foi alugado, não tinha quarto pensionário, era uma cozinha abandonada, era de azulejo, né? Uma cidade fria, você morar com uma cama perto de um azulejo, aquela parede fria. Então, uma experiência. Outras 2 pessoas e passei esses frios em Curitiba e eu ia fazer arquitetura, porque, inclusive, o Jurandir, que eu sabia que tinha se formado em Curitiba, eu estava na cola dele, eu ia fazer arquitetura. Eu estou falando para ela porque é a esposa, né? E foi ele uma das primeiras inspirações minhas. E eu fui lá para Curitiba por causa do Jurandir. Então, porque ele falou com meus pais e que tinha contado de Curitiba, porque ele se formou lá, né? E eu fui por ele. E eu fui fazer o vestibular de arquitetura, mas como eu tinha 2 anos que eu tinha largado o curso científico, eu era o primeiro aluno, assim, o Padre Greiter, que foi meu professor, me chamava tudo. No primeiro científico, eu era o bam de física, química, matemática. Qualquer coisa que ninguém sabia fazer, o padre falava assim para mim, Humberto, mostra para eles. E eu ia para o quadro negro, tchica. Só que eu fui para São Paulo e eu fui estudar num colégio monarquista. E aí a minha vida virou de cabeça para baixo, eu voltei burro, ignorante, e o padre falou, o que você foi fazer em São Paulo, ficar burro? Aí eu mudei de colégio, eu e Ricardo Brandão, que era meu colega de sala, de cadeira de colégio, nós fomos para o colégio estadual, foi aí que eu conheci a professora Glorinha, fui aluno dela no 3º científico. Aí isso é só um detalhe assim, da conversa para contar para vocês. E aí eu fui para Curitiba fazer arquitetura, mas eu tinha 2 anos que tinha parado, então eu pensava que eu estava bem de matemática e foi onde eu reprovei.
né? Reprovei, aí eu falava, mas eu não tenho dinheiro para ficar aqui nessa cidade. Eu tenho que ser universitário, porque primeiro que lá tinha cinema aberto, eu adorava cinema, tinha que comer, tinha que ter uma carteirinha de universidade. Aí eu fiz um vestibular de segunda chamada do curso de jornalismo para ser universitário, entendeu? E passei em segundo lugar, uma coisa assim. E que as matérias que tinha eu tirei de letra. Tal, aí eu peguei a carteirinha, mas aí eu pensei comigo, eu vou assistir essa primeira aula da Universidade Católica lá. E fui e conheci a minha turma. E aí tinha cantina, tal, e todos aquele mundo de calouros. Aí eu conheci uma menina, famosa hoje lá, gente de altas categorias políticas lá do Paraná. E naquela época estava dançando na moda twist. E começou a tocar um twist. E a gente, não sei por que começamos a dançar o twist, eu convidei a guria, subimos em cima de uma mesinha que tinha na cantina, e eu e ela dançamos o twist. E que juntou de gente para ver a gente dançar o twist, foi assim que eu tive vamos dizer, uma empatia direta com os alunos. Aí o que aconteceu? Era proibido fazer aquilo, e a faculdade cogitou de nos expulsar da faculdade. E nós provocamos uma rebelião no grupo de calouros. Então, de repente, eu cheguei em Curitiba do zero e me tornei uma pessoa assim, VIP, alvo de afeto. E assim, de repente, assim, minha vida explodiu. E lá, as minhas poesias foram para palco, eu dirigi teatro, paranaense, todo mundo me conheceu como poeta. Estudei História da Arte e fiquei apaixonado por Van Gogh e por outros artistas também. Começava a desenhar, tinha uns colegas que desenhavam. Fiz 2 ou 3 capas de livro desenhado. Conheci pessoas da área de literatura. Enfim, vi o Leminski começar a carreira dele como poeta. E várias coisas desse tipo. E foi em Curitiba que eu conheci o professor Barontini, que me introduziu uma paixão pela pintura. E eu me apaixonei pela pintura. Eu não sabia nada. E fiquei apaixonado pela pintura. Por outro lado, a Aline, aquela pantaneira, saiu lá do Pantanal interessada, lendo aquele livro da história dos expressionistas. Saiu com aquela paixão pela pintura. E aí ela foi estudar arte em São Paulo, com o Vicente Mecosi, que era um pintor que fazia texturismo. E ela começou a querer descobrir as artes plásticas aqui em Mato Grosso, querer fazer um movimento. E até em final de 1965, para vocês, uma coisa assim para vocês, crianças, deve ser uma coisa absurda falar em 1965. Né? Mas E foi por lá, e eu num baile no Rádio Clube, que era o nosso principal clube, eu conheci a Aline, tirei ela para dançar, e ela ia fazer jornalismo, eu tinha acabado de me formar e chegado. Eu ia continuar, porque eu estava fazendo direito também, que meu pai queria um filho advogado de qualquer jeito, porque papai era um rábula, que se falava, né? Ele sabia tudo de direito, mas não tinha ninguém que assinasse diplomado. Né? Então eu ia ser aquela pessoa. E depois eu não fiz direito, desisti. A minha irmã Valquíria tentou fazer direito, não terminou o curso de direito. Meu irmão Sérgio tentou fazer direito, não terminou o curso de direito. Então teve 3 filhos que tentaram ser o advogado de papai, mas não conseguiram. Não, são coisas do destino. Estou falando isso para ser divertido, talvez. Mas, aí continuando, eu ia para o Rio de Janeiro para continuar meu curso de Direito, que eu conheci. Aqui não tem ninguém de Cuiabá, mas só o William, que sabe do que eu vou falar. Mauro Cid. Mauro Cid Nunes da Cunha, que lá de Cuiabá. Somos os 2 primeiros jornalistas formados. Eu acho que hoje nem existe mais o curso de jornalismo, né? Mas fomos os primeiros jornalistas formados aqui no Mato Grosso, no velho Mato Grosso. E eu e Mauro também éramos colegas no curso de Direito, e nós tínhamos estado o 2º ano, mas tinha aparecido uma noiva para mim, e eu estava a fim de desmanchar esse noivado, estava muito difícil, eu falei, só fugindo. Aí resolvi fugir, né? Aí eu fugi e falei, vou para o Rio de Janeiro. Aí eu vim para cá, por coincidência, eu conheci a Aline no final do ano que eu vim para cá, ela ia para Curitiba fazer jornalismo, por incrível que pareça. Né? E esse jornalismo ela desistiu no outro dia, após me conhecer. A mãe dela ficou super feliz, que ela falou, mamãe, não vou mais. Aí depois só fomos nos encontrar 6 meses depois. Mas, quer dizer, começou assim, né? Aí eu...
Agora eu vi a Madé ali. Até perdi o fio da meada, que prazer. Gente, eu acho que eu não sei como está meu bate-papo aqui. Aceita uma aguinha? Aceito, sim, uma aguinha. É porque realmente tem tanta gente interessante aqui hoje, né? Que deixa eu ver todo mundo. Meu Deus, olha Samuel. Perri. Eita, meu Deus. Oh, querida. Puxa vida, você foi, né? Oi, Luísa. Meu Deus, que bom ver vocês todos. Nossa Senhora. Eu estava falando, eu não sabia quem estava atrás de mim, desculpe. Nós vamos chegar lá. Aí a Aline estava fazendo os cursos dela, eu estava lá vivendo aquela minha vida, né? Vim para cá, encontrei com ela, dancei no Rádio Clube no final de 65. E conhecemos de uma forma bizarra, né? Essa coisa o destino cruzou os nossos caminhos, né? Isso aí existe realmente. Obrigado, cara. Aí, não sei por que cargas d'água, ela desistiu, ela disse até num livro da biografia dela, que por sinal era um livrinho que a gente até precisava lançar aqui em Campo Grande. Esse livrinho aí. Um livro sobre um rapaz lá de Curitiba, um jornalista, escreveu. Aí ela conta essa história, principalmente desse início das artes aqui, como ela batalhou, que ela foi fazer as exposições de pintura, que ela fazia o tal de uma chamada texturismo, que ela estudou, enquanto eu estava estudando arte lá com o professor Barontini, ela bateu o pé, foi para São Paulo estudar arte com o professor Vicente Mecossi, que era um artista, desenhista, que fazia uma técnica chamada texturismo, um artista até que teve certa importância, participou inclusive da primeira Bienal de São Paulo. E o Vicente Mecossi era professor de História da Arte também, foi com quem ali iniciou os estudos de História da Arte, e ela aprendeu a fazer texturismo. Diz a Aline, e eu acredito que é verdade, que ela trabalhava mais no intuito de movimentar realmente, não que ela tinha vontade de ser artista. Ela, tanto é que depois que me conheceu, ela queimou tudo que era dela. Eu lamento ter salvado pouquíssima coisa, né? Mas tudo bem. Achou tudo válido, né? De história, né? Hoje a gente fala, poxa, lembrança, né? Na época foi tudo assim, um ato. Tudo era ato, né? Tudo era expressão verdadeira. Então a Aline foi fazer as primeiras exposições e ela foi fazer uma exposição em Cuiabá e não foi ninguém, a não ser uma amiga dela, da casa, da família. E ela ficou passada. Ela fez em Corumbá uma exposição, foram 3 ou 4 pessoas. Falou, gente, o que é isso, né? Ela e a Adelaide. Adelaide, as duas companheiras, ela ensinou o texturismo para Adelaide. Adelaide pronta para aprender alguma coisa. E, enfim, a Adelaide era animadíssima. Faleceu o ano passado. O ano passado, retrasado também, que depois da pandemia, você não sabe se passou 1 ano, 2 anos. É meio esquisito, realmente deu um lapso de tempo, né? E aí, ela e a Adelaide começaram a agitar esse movimento. E eu, no ano anterior, em 64, no próprio 65, nas férias, eu vim aqui, e já estudando História da Arte, a Denise Vasconcelos, que depois foi reitora, vice-reitora da universidade, muita gente conhece a Denise. Denise foi a minha companheira de adolescência e juventude, assim, companheirona, sabe? A Denise. E a Denise, eu comecei a falar de História da Arte, que eu estava estudando História da Arte, e a Denise falou, vamos pintar? Eu tinha pintado naquela época dos 13 anos, né? Falei assim, mas será que vamos pintar? Aí fomos lá no Arara Lâmpides, que tinha aquela casa de quadro de tinta, compramos 2 telinhas, eu comprei uma, ela comprou outra. Aí eu falei, o que vamos pintar? Eu falei, eu vou pintar alguma coisa maluca. Eu pintei um quadro que eu dei o nome de Fada, que você conhece, né, Marinês? Você estava com que idade, né? Hã? Com que idade? Peraí, isso foi... Bom, eu sou de 43, 65, 63, 20 anos, né?
20, 21, nessa idade. Que eu retomei a pintura depois de ter pintado aos 13, larguei. Foi uma coisa rápida. 7 anos depois eu retomo, entusiasmado pela Denise. Falou, vamos pintar. Eu falei, o que você vai pintar? Ela tinha uma estampa de Jesus no horto. Ela falou, vou fazer esse Jesus no horto. Ficou só rabiscado até hoje. E eu pintei a fada, que eu dei o nome de fada, que na verdade foi uma fada na minha vida, essa pintura, né? Porque a partir dessa fada eu virei pintor. Foi quando eu me senti pela primeira vez independente, fiz tudo sozinho, retoque de ninguém, o retoque. Então a fada foi uma fada na minha vida. A partir dali, aí eu pintei outra, tudo umas mulheres de olho grande, assim, umas coisas assim. Pintei umas mulheres de 4 olhos, eu tinha assim, já com o Picasso na minha cabeça. Fui picassiano, eu tinha mais uma compreensão, sabe aquela primeira compreensão que você tem da história da arte? Porque o conhecimento, ele passa por várias etapas, né? Mesmo não é, Maria Adélia? Você que é professora de arte, você sabe muito bem essa experiência, né? Você tem um primeiro confronto de conhecimento de uma causa, ou de um aspecto cultural, e isso, quando você retoma, você tem novo conhecimento. E até hoje ainda acontece isso comigo. Quando eu retomo determinados temas que eu estou interessado, sempre novo, sempre vejo algumas coisas que eu não tinha visto antes. E eu acho que assim acontece em tudo. Então, estava nessa situação de retomar, de conhecer, e aí eu comecei a pintar. E a Aline estava procurando aquelas pessoas para reunir para fazer essa primeira exposição de pintura dos artistas matogrossenses em 1966 que aconteceu. E eu estava dizendo que ela queimou todo o trabalho dela, né? Depois, porque a Adelaide levou ela na minha casa, porque eu já conhecia a Adelaide desde que a Adelaide era guriazinha, pequena. Então sempre foi uma pessoa ali do conhecimento. Campo Grande era um ovo naquele tempo. E a Adelaide falou, vou te levar na casa de um amigo nossa. Aí a Aline chegou em casa e deu com as minhas pinturas. Eu já tinha o quê? Umas 15 pinturas na parede, muito malucas. Ela chegou, diz ela que ela pensou, encontrei quem eu estava procurando. E realmente, a partir desse dia, nós começamos a manter esse relacionamento inicialmente de amizade. Depois, eu que já tinha fugido de várias namoradas lá em Curitiba. A Aline era uma menina diferente, totalmente fora dos padrões. Tanto é que meu tio Aécio começou a namorar a Adelaide, um dos trigêmeos pianistas, e que veio, e aí, tanto é que na primeira exposição, que foi no dia 31 de outubro, eu não estava aqui, porque fizemos todo o trabalho para inaugurar a exposição, que aí eu e meu tio Aécio, que começou a namorar a Adelaide, e a gente ajudou muito na construção, na montagem de tudo, né? A gente abraçou a causa, que eu desisti de ir para o Rio de Janeiro também, como ela desistiu de ir para Curitiba. Não estava traçado. E então, o que aconteceu? Eu não sabia nem como. Eu achava que, bom, vou namorar essa guria, né? Aí eu falei assim, eu queria namorar a Aline, mas ela é tão diferente, fora do padrão, eu não sei como que eu começo. A Aécio falou assim, nós estávamos chegando de viagem. Aí no dia da... A minha avó, para mim, era Elizabeth, né? Eu tinha que atender. Não podia faltar o protocolo. Ia entrar a família inteira, netos, bisnetos, tudo na fila, na igreja dos 50 anos. A Aline, de vez em quando, ela não me perdoa. Aí eu tenho que falar, não, a vovó era a Rainha Elizabeth. Então, eu estou com o anel dela. O anel da minha avó. E para mim que sobrou esse anel. Na verdade, aí eu estava lá. E o meu tio, consequentemente, também como filho, estava lá para as bodas de ouro de minha avó, né? E eu falei, meu Deus, eu queria namorar a Aline e não sei o que eu faço. Ele falou, nós estávamos chegando de avião, ela ia estar com a Adelaide esperando no aeroporto. Para você chegar lá, você pega na mão dela. Aí eu desci do avião e tal, preocupado assim. Ela chegou, a gente, como vai? Eu já fiquei de mão dada. Pega na mão dela. E ali começou o namoro, né? Aí o namoro foi evoluindo com o tempo, né? Até chegar naquele momento tórrido, né? Que todo mundo sabe. Todo mundo passa por isso, né? Então, aí
foi uma coisa muito impressionante, porque parece uma coisa do destino que estava traçada mesmo, né? Esse encontro de nós dois, porque a partir dessa primeira exposição nós fundamos a Associação Mato Grossense de Arte, e a partir dali nós criamos uma instituição capaz de realmente fazer um movimento cultural, e desde os anos de 1967, nós levamos exposição para São Paulo, Rio de Janeiro, apareceu o Hilton Silva, promovemos Jorapimo, Dalva de Barros, e Clóvis Irigaray, começaram a surgir todos esses artistas que a gente começou a aglutinar em textos críticos, apresentar para a crítica de São Paulo e Rio, e começamos finalmente a fazer um projeto que era o sonho dela, e que eu abracei, que era de colocar Mato Grosso no mapa cultural do Brasil, né? Pelo menos nas artes visuais. E foi o que aconteceu, e a gente conseguiu essa vitória. E isso é uma coisa muito importante, por isso eu estou aqui hoje, homenageado por este festival que está acontecendo no Campão, o qual eu agradeço essa homenagem a mim, e estou aqui justamente para falar sobre esse assunto, para recordar, rememorar e dizer para as pessoas mais jovens que vale a pena você viver um sonho, viver o sonho da sua vida, porque ele pode se tornar realidade, né? E a gente sempre tem que investir no sonho, porque a possibilidade dele se tornar realidade é muito grande quando você quer realmente, quando você sonha de verdade. É como sonhar acordado, né? É como ter um sonho lúcido. Então, para mim, tudo isso parece um sonho hoje, né? São coisas assim que eu não imaginava, porque eu vi aqueles artistas famosos, porque quando começamos tudo, a Aline foi estudar mais em São Paulo e Rio, e eu também, né? E eu fui assistir a Bienal fui visitar a Bienal de 1967, a Bienal de São Paulo, e tive a sorte que essa Bienal de 1967, ela trouxe todos os artistas da pop art norte-americana. Então eu vi todos eles, assim, ao vivo, né? Depois eu só fui ver muitos anos mais tarde, lá em museus dos Estados Unidos, né? Alguns separadamente. Mas aqui na pop, nessa exposição da Bienal de São Paulo, que eu acho que era a 19ª, não tenho certeza do número da Bienal agora, me fugiu. Mas aquilo me impressionou vivamente, e eu pensava assim, e nós estávamos naquele projeto de levar a arte de Mato Grosso para o Brasil, de vencer essa barreira do isolamento, né? E a gente tinha que vencer. E a linha aposta dela era em mim como carro-chefe, né? Eu tinha que arrastar um caminhão. Como que eu vou chegar? E eu pensando nos artistas da pop art americana, o que eles tinham feito? Eles tinham falado da própria região, da sua regionalidade, né? E eles eram universais, né? Então, eu falei, mas como eu vou falar do meio, o jeito de viver, o modo de viver, que era do modo de viver americano, eu tinha que encontrar o modo de viver mato-grossense. E eu lembro, aí começou a vir a minha infância toda, a minha adolescência, minha mãe costurava, e aí eu acompanhava ela na loja pernambucana, Riachuelo, e a mamãe gostava de conversava com os balconistas. E aí, como que está o mercado, o comércio? Falava, agora vai melhorar, porque os fazendeiros estão vendendo o gado, agora chegou a época da venda do gado. Então, eu comecei a perceber que o comércio girava ali. E o Bar do Zé, que era ali na Dom Aquino, o Bar do Zé era a verdadeira Wall Street de Campo Grande. Ali se faziam os negócios, né? Vendia o gado, o preço da arroba, tudo. Então, eu comecei a perceber isso. Eu falei, nossa, tudo aqui gira em torno do boi. Eu que nem era filho de fazendeiro, mas a Aline era, né? E eu, por tabela, por osmose, eu assimilei tudo aquilo, né? Que ela, da vida dela, também veio para mim, né? Dessa coisa. Então, eu, de repente, descobri que a bovinocultura era vamos dizer, a forma lógica que eu tinha que entender, e decifrar e transformar em arte. E foi o que aconteceu. E assim, eu construí uma carreira, eu construí uma obra, e eu, de certa forma, nas artes visuais, tirei Mato Grosso daquele isolamento, junto com a Aline e outros, porque não existe essa coisa. Sempre a nossa proposta foi de grupo, para o Estado. Então, não era um artista, tinha que ser eu e um entorno todo, né? E foi o que aconteceu, porque a gente trabalhou para isso, para criar um grupo. Tanto é que as nossas exposições tinham assim, grupo jovem mato-grossense, 5 artistas de Mato Grosso. Ele sempre teve esse aspecto coletivo, né? E a gente trabalhou muito em cima desse coletivo e, de certa forma, até alguns anos, até o momento em que eu achei que eu tinha dado toda a minha contribuição, estou pronto para continuar dando,
mas quando for solicitado, porque até então eu fiz por livre, espontânea vontade, por desejo e por idealismo, tanto eu quanto a Aline. Eu não sei quanto tempo eu falei aqui. Eu acho que é importante nós falarmos dentro de todo esse trabalho da importância, principalmente por nós estarmos vivendo um festival, uma ideia de uma aglomeração de cultura, da importância do produtor cultural, porque eu acho que assim, são pessoas que trabalham de uma maneira. Outro dia eu estava falando para a Carol, como curador eu não daria conta de ser produtor, porque é mesmo pulo do gato. E o primeiro grande produtor que nós tivemos foi o meu outro pai, Carlos Marcos Medeiros, que está ali. E nós temos Caroline Garcia, que é assim, uma representante assim, super interessante de todo esse trabalho, é uma grande produtora que está aí atuando, que precisa ser reconhecida, que tem que ser vista mais do que ela está sendo, ela merece esse lugar. Ela já está fazendo isso também há muito tempo, ela precisa. E nós temos aqui vários amigos da família, do trabalho, amigos que nos prestigiam muito. Gostaria de agradecer a todas as pessoas. Henrique tem nos prestigiado bastante, presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Lenilde é uma grande companheira de todo este trabalho, tudo que a gente faz, tudo que a gente tem feito está muito ligado a Lenilde. A professora que nos ajudou muito com toda essa ideia de composição fala, a professora Simone Abreu, que é discípula de uma outra pessoa extraordinária, que infelizmente não está mais conosco, que é a professora Marisa Bertoli. Lucinha, eu fiz uma listinha, mas é muita gente. Então, eu quero dizer o seguinte, o William é meu filho e ele está falando por mim. Então, ele está continuando. Tem sido um assunto assim, recorrente na nossa casa, assim, eu fico, as coincidências que tem rolado. Beatriz Said, filha de Arif, que mora numa casa que foi projetada por ele. Esteve conosco durante muito tempo, assim, de estar aqui. E a Lenilde nos levou a uma ideia de projeto super interessante relacionado ao Jurandir, é um arquiteto extraordinário, chega a ser assim uma coisa fora do normal, como o Centro-Oeste teve pessoas importantes que estudaram, que fizeram, que não tem o reconhecimento merecido. O Jurandir é uma pessoa assim que eu fui ver a obra, eu fui estudar e eu fico, às vezes, até sem acreditar que nós tivemos um arquiteto como ele e talvez ele não tenha tido o reconhecimento merecido, mas não no seu tempo enquanto arquiteto, mas agora. Ele precisa ser revisto, porque a arquitetura precisa de pessoas, de ideias como as que o Jurandir teve. Muitíssimo assim, grato por tudo e por manter aquela casa daquele jeitinho. Maria Adélia, né, que é uma pessoa que a gente está atrás já faz horas, que a gente está buscando, está aqui conosco, Samuel, Peri, Haroldo também é um grande companheiro, Evelise, que é uma colaboradora extraordinária, que esteve conosco durante todo esse tempo. Diogo está conosco, sei lá, 40, 50 anos talvez. Ilva Canali, que é uma pessoa assim, extraordinária, ela representa algo muito importante, não só pela família, mas pela pessoa que ela é, e porque o grande compêndio que existe até hoje sobre a arte do Centro-Oeste só existe porque o pai dela, o senador Ganali, possibilitou que isso existisse, e é uma coisa extraordinária que é usada como referência até hoje, com diagramação de Hugo Mundi. Assim, talvez as pessoas já nem saibam mais quem foi Hugo Mundi. E eu quero ver também Celeste Curado, também uma amiga, uma irmã dos meus dois pais. Eu sou filho de dois pais, é uma curiosidade. E já que estamos falando de família, eu queria falar do meu filho mais velho, o Anderson, que está aí, que é meu filho mais velho. Né? Eu tenho dois filhos, o Anderson e o William. E Laís Glória, que abriu o espaço, que está aqui. Claro, a Laís. Eu ia falar nela agora, deixar para o encerramento, mas tudo bem, já foi puxado. Também, nós temos duas jornalistas extraordinárias, Mônica e Bia, que estão aqui escondidinhas, estão fazendo também um trabalho excepcional. Eu sou uma do Rio de Janeiro, e ontem eu descobri a história da Rosa Boi, fiquei apaixonada, mas queria que você contasse. Olha, dá esse catálogo aí. Eu trouxe um catálogo. Eu estava antes de sair, antes da divisão do Estado, que fez aniversário de 45 anos antes.
eu fiz uma exposição sobre a rosa, porque essas coisas, a rosa foi na... a rosa é o seguinte, eu comecei a fazer os quadros de boi, tentando a sociedade, e eu estive aqui numa casa de uma milionária da alta sociedade, e tentando vender um quadro de boi, e ela me disse, boi, eu não vou botar na minha sala, eu já tenho muito boi nos pastos. Se ainda fosse uma rosa, eu colocaria. Então eu resolvi fazer uma sátira rosa, e eu trouxe esse catálogo para distribuir entre vocês, que foi da minha exposição antes da divisão do Estado, que é Rosas, Rosetas. Inclusive tem um poema meu aqui sobre a rosa. Eu nem lembrava que eu tinha escrito esse poema, mas eu lembrei de você, Henrique, né? E aqui depois você vai ler esse poema, o Pierry também, eu acho que vai interessar por isso. E essa exposição das rosas, eu fiz como uma sátira as rosas. Aí então eu fui estudar sobre a rosa, né? Por que a rosa? Aí eu descobri a rosa enquanto plástica, enquanto processo, que a rosa não é uma flor da natureza, não sei se vocês sabiam. É uma flor, é a primeira experiência de engenharia genética da humanidade, foi feita através na rosa, né, que era uma papoula de 5 pétalas chamada rosa silvestre, que tinha esse nome. E a rosa foi, e na antiguidade ela foi cultivada, e foi no Império Romano, no Egito, não existia festa sem o piso todo coberto de rosas. A rosa era um produto de consumo gigantesco nos impérios antigos. E a rosa investimento híbrido. E o que eu achei? Que o boi Nelore, quando o boi começou a branquear os pastos, como costumam falar, é todo um boi de processo de laboratório também, de genética. E eu peguei essas duas ideias de fazer a rosa, que eu estava fazendo de uma forma satírica, depois a descobrir enquanto pintor, pintando a rosa para satirizá-la, eu fui encontrando os encantos plásticos da rosa. E, de repente, eu tive essa ideia de fazer boi, de botar o boi pela gestalt, né? Pela pareidolia, vamos dizer assim, do boi, né? Porque as pessoas começaram a ver boi nas rosas, por causa da pareidolia. Então veio essa ideia de fazer rosa boi. Então eu comecei a esconder o boi dentro da rosa e foi como eu conquistei um mercado de parede aqui nessa cidade. Assim nasceu a rosa boi. E aí nasceu um gosto pela rosa boi. Um tema, enfim, não tem fim. E hoje é a coisa que me pedem que eu pintar. E isso é muito bom. Obrigado a me renovar, porque eu sou comigo com a pintura. Então cada vez que eu tenho novo para mim, no entanto, é onde eu tenho que dar conta de ser difícil de me satisfazer, porque a minha pintura, minha meditação, minha oração, minha vida, e se eu não me sentir satisfeito, por que eu estaria pintando mais com essa idade? Eu já fiz uma carreira, hoje eu tenho pintura como pintor, eu tenho prazer de pintar, entro em transe, eu fico num outro estágio, é a minha meditação, minha oração, é a minha salvação, é pintar. Então eu tenho que sentir muita felicidade. E eu, para sentir felicidade, eu preciso estar fazendo alguma coisa que eu estou achando que eu estou fazendo pela primeira vez. Então isso não me deixa, assim, ser um pintor medíocre. Eu acho que é isso, né? Não tenho certeza, mas deve ser. Roberto, você lembra a poesia do seu livro da poesia que fala sobre a nossa cor? Qual? Você lembra aquele pequenininho da poesia? Acho que o William está com o livro de prosa. Olha, aqui nesse folder aqui tem não sei se é uma poesia, que diabo de coisa que é essa, é um escrito. Então, tá, eu escrevi em 77, foi um ano antes, a divisão estava explodindo. Foi a última exposição que eu fiz antes da divisão. Fiz aqui em Campo Grande, e em seguida eu já fiz a exposição da divisão de Mato Grosso, porque aí dessa fase das rosas eu parti para a série da divisão, que o estado estava dividido, eu estava em Cuiabá, né? E eu sonhei com essa divisão quando era guri, quando era estudante, criança, né? A divisão do estado, a independência do sul de Mato Grosso, era uma coisa cultivada aqui em Campo Grande, né? E isso eu já tinha no colégio, no ginásio, aquele sonho de que um dia aqui Campo Grande seria a capital, né? Isso existiu uma rixa tremenda. Tanto é que um dos meus quadros da divisão chama-se Cidades Rivais.
que a Maria Adélia muito bem escreveu, porque a Maria Adélia fez um texto crítico dessa minha obra da divisão do Estado. Ela escreveu a divisão de Mato Grosso quadro a quadro, e ela fez um texto para cada quadro, por sinal formidável. É uma pena que a gente tenha pouco dessa edição, né, que não possa ser distribuída num momento solene como esse, de 45 anos já, né? 45 anos. Então, para mim, passou assim, sabe, como um sopro, mas está aí. É uma obra que foi pintada quando estava acontecendo, não foi uma coisa retardatária. Então tem um poder, uma força muito grande esse trabalho da divisão. Alguém te pediu para visitar ou foi você? Não, eu fiz por sentimento, né? Acho que já que nós já falamos, nós estamos falando sobre a história da cidade, já tocamos no assunto da arquitetura, você poderia falar, por exemplo, sobre a questão da Igreja de Santo Antônio, da ideia do que é destruído dentro do patrimônio e do pertencimento da comunidade, e que às vezes as coisas são feitas sem consulta, e quando são consultadas elas são Bom, abstraídas de um jeito... realmente essa coisa assim... A propósito da parte da divisão, os 8 quadros estão no acervo do Marco. Eu acredito que se marcar uma visita, pedindo para ver na reserva técnica, é possível. Estão conservados? Então, Estão bem? não, estão bem, já viajaram bastante o estado, tem... Tá, sim, tá, então agora é a sua vez, Carol. O Pierre vai fazer uma pergunta. Agora, Antes da revisão do patrimônio público, que é super importante, inclusive você foi o primeiro secretário de Cultura, não sei se foi mencionado aqui, eu cheguei na desculpa. não foi mencionado, não. Queria experimentar um pouco mais queria usufruir do Humberto imortal da Academia de Letras, porque ele sempre foi também um leitor e também um escritor, né, como sabemos, e gostaria que você emitisse, Humberto Spíndola, uma opinião sobre uma obra literária. Posso dizer qual é? Porque eu pago. Pode? O que é? Gostaria de saber o que você acha do Manual de Pintura e Caligrafia do José Saramago. Pois é um livro surpreendente, que é o primeiro livro do José Saramago, né? E engraçado que o José Saramago, né, desse livro, o roteiro desse livro, é um pintor medíocre, né, que se transforma em pintor de sucesso. Né? É uma coisa, acho que é ao contrário de mim. Né? E que, como escritor, poeta, eu iniciei e depois acabei me tornando um pintor de sucesso. Então, essa inversão. Mas o fato interessante, que é um livro que eu acho muito bom, né? E é pouco falado como livro de Saramago, né? É quase desconsiderado, porque ele diz que é autobiográfico. É a história tem nesse assim que tem um impacto muito grande, que teve um impacto para todo mundo, para a crítica de arte brasileira, para as pessoas, por causa da projeção de Saramago, é que eu estou nesse livro. O personagem, que é o próprio Saramago, né, que é o pintor, a história é assim, ele era um pintor que tinha que ser acadêmico, porque ele fazia retratos da sociedade lisboense, e aí ele pintava uns quadros escondidos, quadros modernos, né, que ele queria, que eram os que estavam na alma dele, ele pintava no sótão, escondido da mulher, porque a mulher implicava com a pintura dele, que ele ia fazer espontaneamente, queria que ele ganhasse dinheiro com a pintura, entendeu? E ele começou, então, a pintar escondido dela, né? Aí teve várias reviravoltas e tal, ele também começou a escrever, e aí ele faz o retrato de uma madame riquíssima de Lisboa, e consegue cobrar um preço bem bom por esse retrato. E com o dinheiro desse retrato, ele vai viajar para a Europa, sai de Portugal e vai aos países, né? Ver os museus de arte que tinham no continente, na Europa. E ele vai, por coincidência, nesse ano de 1972, à Bienal de Veneza. E um dos artistas que impressiona o personagem é Humberto Spíndola. Entendeu?
Então tem esse episódio assim dentro da minha carreira que de repente eu fui parar num romance de Saramago. O personagem veio e fala, e entre os artistas que impressionaram ele, sul-americano brasileiro que pintou sobre o boi e tal, Humberto Spíndola, foi um dos artistas, entre outros, claro, entendeu? Mas essa citação, dentro do nosso contexto de Brasil, de artes plásticas do brasileira, foi uma coisa assim que me engrandeceu muito. Teve gente que já falou assim para mim, já valeu a pena você ter nascido só para ser citado por Saramago. Beto, eu tenho uma curiosidade. Como é que foi a experiência com a Bienal? Qual? Foi incrível. Você sabe, eu não sou uma pessoa de muitas memórias. Você sabe que eu tenho uma memória péssima. Eu não lembro de detalhes. Eu não lembro de detalhes de nada. A Aline que sabe contar. Naquele livro dela, inclusive, tem a experiência. Eu confundi, eu precisava de botar a casca de arroz. E eu pensava que era palha. E eu pedi que tinha que ter palha de arroz. Chega na gôndola, aqueles monte de capim amarrado. E não era aquilo, sabe, que eu tinha que botar no meu ambiental. Então teve coisas desse tipo, eu me lembro. Pendurar tudo aqueles crachás. Aí... Nessa época da Bienal de Veneza, eu fui convidado para a Bienal de Medellín, na Colômbia também. E aí aconteceu o seguinte, que era com a obra da Bienal de São Paulo. A obra da Bienal de São Paulo tinha uma estrutura de escultura, de estrutura, que sustentava os chifres, que era um mangueiro gigantesco que eu fiz lá no Parque Laucídio Coelho. Foi montado lá, era de paveiro pesadíssimo, pesava 2 toneladas. E quando foi para mandar para Medellín, eu estava indo para Medellín, a Aline acabou indo sozinha para Medellín, porque eu ia despachar a obra aí e eu fui convidado para a Bienal de Veneza. Aí eu voltei, estava viajando para a Colômbia, voltei para fazer uma obra, para reorganizar a obra para ir para Veneza. Só que as obras, esse curral de faveiro, tinha sido despachada já para Medellín. E eu pedi de volta, mas essa obra se perdeu. Foi parar uma parte em Hong Kong, outra em Singapura, outra... Se perdeu pelo mundo. Até hoje, nunca mais voltou. Entendeu? Aí, o que aconteceu? Eu falei, vou levar a obra principal para Veneza. Aí eu levei uns coros abarrados para a Bienal de Medellín, montei a obra de Medellín lá na hora, e também fui com o que tinha da Bienal de São Paulo para Veneza, remontei um outro ambiental na Bienal de Veneza. Foi muito assim, Saramago viu e ficou no livro dele, né? Da Bienal de Veneza. Então foi uma obra que estava muito bem montada, causou um impacto muito grande, porque era uma coisa totalmente diferente, sensorial. E eu estava lá acompanhado por mais 2 colegas brasileiros, que eram o Franz Krajman, o Franz Weissmann e o Paulo Roberto Leal, que eram os 2 outros artistas brasileiros, os 2, uma obra de papel e o outro com geometria de aço. E eu com aquela coisa mais sensorial, que era de um parque agropecuário com couros de boi, que tinha mais assim a impressão de um túmulo de faraó recém-aberto, onde a coisa assim tinha aquele cheiro. Então isso que impressionou na minha obra, que foi da Bienal de São Paulo, foi o cheiro do couro, o cheiro da palha de arroz, o cheiro do chifre. Tinha um aspecto sensorial de tato, de pisar, você fez... As coisas que eram, na época, bastante novidade, né? Então, quer dizer, eu acho que foram obras assim, de muita atualidade para o momento, né? Eu queria ter posto o Boi Vivo na Bienal de São Paulo, mas o Cicino Matarazzo e o Geraldo Ferraz, marido da Vega Neri, que era o crítico de arte da Bienal de São Paulo, infelizmente eu perdi essa carta, desapareceu, que eles me censuraram de botar o Boi Vivo na Bienal de São Paulo. Ia ser a primeira vez que um animal vivo ia frequentar uma exposição de arte, teria sido um ato de vanguarda da arte brasileira e foi impedido pelos próprios donos da Bienal, né? que perguntaram para mim, que plástica tem o boi, como que vai botar o boi como artes plásticas? Então aconteceu isso. Depois eu tive a censura da ditadura, meus quadros foram recolhidos, eu fui indicado à Bienal de Paris, a exposição abriu 8 horas da manhã, 10 horas já tinha o General fechado, eu tive quadros já puxados de espada para rasgar quadro meu na Bienal, no Salão de Belo Horizonte, tive quadro mandado para o porão da Bienal da Bahia, e tive quadro impedido de ir para a Bienal de Paris, então eu também sofri os aspectos da ditadura em 68. Mas a minha pintura era muito agressiva, era uma pintura de crítica social fodida.
Eu pintei boi general, um monte cheio de medalhas, entendeu? E a pintura era uma pintura... Um signo do país que foi mexido de uma maneira... E o verde e amarelo era proibido. Oh, meu Deus. Tem uma bandeira com o rabo do boi cobrindo a faixa de ordem e progresso, quer dizer, foi um escândalo para a ditadura. Então, hã? Ele não está atual? Atualíssimo. Atual, até hoje. Até hoje. Então, quer dizer, mas foi tudo dentro de uma época, né? Eu, por exemplo, hoje, eu não sou mais jovem para fazer o protesto. Eu acho que isso está na mão da juventude. Eu hoje sou um velho pintor que me delicio com o ato de pintar, com a pintura em si mesma. Isso é minha coisa. Esse é o espaço que eu conquistei para mim mesmo, para envelhecer, para fazer arte e para dar um outro tipo de lição de comentário. Eu acho que os comentários políticos da arte, eles são automáticos, eles acontecem espontaneamente. Eu estou dentro do meu tempo, não é possível que eu não fale do meu tempo, se eu estou sendo sincero comigo mesmo. Então, automaticamente, alguma coisa daqui 50 anos, se for analisada da minha obra hoje, vai ser visto politicamente também. Mas eu tive intenções políticas durante os anos 70, os anos da ditadura, e eu fiz, quer dizer, já fiz. Eu acho que você insistir batendo uma tecla... Para quem tem quase 60 anos de carreira, você vai ficar o quê? Fazendo o quê? Criticando o governo? Passou esse tempo. Não mereça, mas diga-se passagem. Não, mas eu acho que tem muita gente jovem para fazer isso e muitas cabeças novas que estão mais ligadas que eu. Eu não quero saber de governo. Entendeu? Eu acho que eu queria falar desse lugar, assim, como artista visual hoje, enfim, nesse exato momento, fazendo uma residência em São Paulo, vim pra cá, e essa primeira volta é um troço gostoso de reconhecer, eu sou camponense. É muito delicioso estar aqui hoje. É algo que parece que foi o momento de estar aqui essa semana, de ter isso hoje, de eu estar sentada aqui, a gente está conversando. E eu não sei, eu tô com vontade de chorar. Opa! De como eu estou me sentindo em casa, Que bom. de vários aspectos, enfim, e nessa perpetuação do trabalho, né? De como a gente continua fazendo, a gente continua lutando, a gente continua sendo visto como caipira, como, de uma maneira... Eu ouvi uma mulher falando do meu trabalho, que é muito rural, e eu nem pinto boi. Eu fico pensando que maluquice deve ter sido 50 anos atrás, trabalhando e fazendo. Acho muito legal, eu estou muito feliz. Que bom, que bom. Queria agradecer pelo trabalho. Acho que hoje a gente colhe esses frutos, né? E a gente continua trabalhando, continua fazendo, continua se encontrando nos pares. Porque esse coletivo tem força. Assim, né? Não, acho que nós passamos a existir, né? Nós existimos, quer dizer, ainda que você está falando, né, no meu tempo, eu acho que até hoje continua a mesma coisa. Tem índio lá na sua cidade, tem onça na rua, era assim o que eu escutava naquela época que eu fiz o ginásio em São Paulo, sabe? Era essa conversa, entendeu? E aí eu acho que não mudou tanto assim, mas já mudou, né? Já mudou bastante. Eu acho que hoje o Centro-Oeste brasileiro, o Mato Grosso, os dois, hoje são uma força expressiva dentro da cultura brasileira, da visualidade brasileira e da música também, principalmente. A música é a nossa principal carro-chefe de arte, né, de cultura. Que a nossa música, principalmente a de Mato Grosso do Sul, é espetacular. É uma música maravilhosa. Aqui eu tenho o músico Júlio Borba, que é um músico de primeira categoria, que é um exemplo para mim. É erudito, estudou música e a música dele é maravilhosa, ele toca uma viola maravilhosa e compositor também, e uma música erudita, né? Porque eu acho que assim, que a nossa música de fronteira, essa música nossa, que nós temos uma... Eu sempre escrevi um texto para ele que eu falo o seguinte, que a nossa sonoridade, aquela subiu o rio, porque o nosso rio civilizatório, o Rio Paraguai, né? Tudo veio por esse rio, desde os sons, né? Veio dos sons da Argentina, de Buenos Aires, com os bandolões, passaram pelo Paraguai, trouxeram a polca paraguaia, aquela melodia, desde a tragédia da Argentina, ao romance, a doçura do Paraguai, e veio aqui, como que aconteceu? Ela veio desembocar aqui
Pantanal, nesse anfiteatro que é o Pantanal, e aqui os nossos músicos recriaram essa ideia olhando pelo rio que descia, né? A descida do rio, que essa música toda que subiu foi reconstruída aqui, e esta é a música e a nossa contribuição para o Brasil, para o continente de nossa música. Nossa música hoje, eu acho que a música nascida aqui em Mato Grosso do Sul, e o Júlio Borba é um representante, bem como muitos dos meus irmãos, eles são representantes dessa joia da América Latina, que é a nossa música, que é uma coisa do continente, não é só uma música do Brasil, é uma coisa continental, é uma criação que é para a América do Sul. Então eu acho aí, parabéns aos músicos. Pode. Ah, pois é. O Lenildo está tão ali juntinho de mim que às vezes eu até esqueço de falar. Ele quer fazer uma pergunta. A proposta era falar sobre o processo criativo no Brasil dos fundos, né? Abaixo, fala mais alto, por favor. Tá. A proposta era falar do processo criativo no Brasil dos fundos. E só na África só falta assim, olha, um dos caminhos possíveis é o conhecimento, uma busca pessoal de conhecimento. O senhor apresentou todo o seu caminho pessoal de conhecimento, com pessoas, com instituições. Isso o senhor também falou assim, e tem também algo que me manteve aqui, que foi um certo mistério. Eu não sei se eu consigo falar sem ser meio místico, mas justamente são 55 anos de mistério, né? E ainda que caia no caminho místico, eu queria ouvir um pouco o senhor falar sobre esses 55 anos de mistério que mantiveram o senhor produzindo algumas coisas. Olha, Esse Brasil profundo. eu acho que a gente precisava de um tempo... Por favor, para não perder o fio da meada sobre as instalações que ele fez na Bienal de São Paulo e na Bienal de Veneza, eu acho muito interessante constar a seguinte informação. Naquela época não existia esse negócio de instalação. Chamava-se Environment Art, que é arte ambiental, que a gente chamava aqui. E ambiental em São Paulo tinha 100 metros quadrados. Vocês já viram alguma instalação desse tamanho? Em Veneza, por causa do espaço, foi 50 metros quadrados. Conhece alguma instalação desse porte? Hoje em dia? Olha, esse mistério, aí vem o outro lado do meu conhecimento, da minha cultura, da minha formação. A palavra místico, mística, é muito pouco para explicar tudo isso. Mas vamos usá-la, vamos dizer assim, como filtrada, entre aspas, porque é mais fácil para explicar um monte de coisa. Eu sempre gostei do esoterismo, de uma certa forma. Eu gosto de estudar religiões, eu estudei todas as religiões, praticamente, que eu conheço, que eu tive acesso, né? Budismo, brahmanismo, enfim, isso mesmo. Gosto das coisas da Rosa Cruz também, estudei. Então, essa coisa do mistério sempre existe, né? Helena Blavatsky. São as minhas leituras, é uma formação cultural, que eu quero dizer, que eu tenho uma formação cultural dentro do esoterismo. Então, que hoje, eu acho assim, eu gosto de astronomia, mas também gosto de astrologia. Eu me interesso pelas artes do tarô, por uma série de coisas assim, que eu acho que são linguagens junguianas, sem deixar Freud de lado também, mas é um momento de reformulação da cultura ocidental, né? Porque nós, como Ocidente, como cultura ocidental, a gente só começou a tomar conhecimento de certos conhecimentos que no Oriente já eram bem estabelecidos na virada do século XVIII para o XIX, né? Então teve uma virada assim, para esse lado místico, que logo foi afogado, vamos dizer, pela tecnologia, pelo conhecimento científico. Então, meio que hoje você falar em conhecimento em mistério, entre aspas, é meio que fora da caixa, assim, da coisa do conhecimento científico. Então, quer dizer, vamos precisar de alguns anos para reconsiderar essas ciências ocultas, como cultura, como ciência outra vez. Precisa que essa ciência, que hoje eu acho, essa ciência ao pé da letra, vamos dizer assim, de prova
física, de física quântica. A física quântica veio, de certa forma, reformular essa ideia. Ela vai trazer de volta esse ocultismo, que hoje é considerado de segunda categoria, se analisado cientificamente, filosoficamente, trazer de novo à tona. Porque dentro, eu acredito, de 50 anos, 40 anos, isso tudo volta, esse mistério. Porque você olhar a ciência sem ver o mistério que existe por trás, não vale nada. Toda a vida, a existência, o universo é cheio de mistério. As pessoas se baseiam assim, não está provado cientificamente. A ciência está aí para descobrir o mistério. O dia que o mistério largar de existir, não vai existir nem a busca da ciência. Então o mistério é muito mais do que a gente imagina. E precisaria de muitas horas para a gente discutir esse tema. Será que é esse mistério que te faz, pegando em geral, você já mas você começou pegando lá, ou artista e usa alguma coisa assim. Mas aí, toda a sua fala até agora, uma coisa que traz os mais novos para os meios antigos, meios velhos e outros mais velhos, acho que traz uma coisa contemporânea, principalmente dentro da sua arte. Então, esse mistério e dentro da profundeza da arte, será que não são todas essas, assim, ansiedade de descoberta, que existe Humberto, por isso que esse Humberto não para, por isso que esse Humberto está sempre inovando e buscando e estudando? É isso que você acha que existe? E essas emoções, que as emoções da madrugada, as emoções de ficar 20 horas, sei lá, 8 horas, 10 horas pintando essa mistura, essa coisa toda, são esses mistérios que te faz continuar sempre novo e não esse antigo que você fala? Eu acho que com certeza os mistérios, né? Eu gosto dos mistérios, entendeu? Eu acho que a vida sem mistério, que graça que teria, né? E eu adoro quando eu tomei conhecimento da física quântica, porque ela trouxe de novo o mistério para a ciência, né? A história do gato de Schrödinger, sabe, coisas assim do espaço quântico, do vazio, como o espaço não localizado. De repente, o mistério voltou a ser científico, né? Porque você saber que existe espaço não localizado dentro da ciência é o mistério. Isso já é o mistério em si mesmo, entendeu? Isso é uma coisa fantástica. Então, eu acho que a física quântica veio para reconstruir o conceito científico também. Então, isso trouxe o mistério de volta, e isso me deixa muito animado. Eu sou uma pessoa que eu sempre estive atrás do mistério, sempre. Seja buscando na... Agora eu superei o aspecto religioso. Hoje eu acho que as religiões africanas realmente hoje são as religiões que estão me interessando em estudar. Porque você vai estudar a religião e você começa a ver o quanto de preconceito que existiu e quanta cultura massacrada através dos tempos, né? Pelo próprio cristianismo. O cristianismo apagou um monte de colocar, de buscar outra vez, como estudo mesmo, como cultura. Porque eu acho que cada pessoa que tem cultura hoje, a cultura é importante, porque, de certa forma, você dá a sua contribuição, né? Você dá a sua contribuição para o todo, né? Não precisa mais você escrever um livro. O fato de pensar já é a contribuição. O fato de você se cultivar, você já está dando uma contribuição para a sociedade. Por incrível que pareça, você contribui, vamos dizer, no DNA da cultura universal, à medida que você faz a sua parte e que você tenta se engrandecer e ser você mesmo. Porque cada vez que você contribui com você mesmo, você está contribuindo com o todo. Entendeu? Esse é o mistério, o grande mistério. É você descobrir que quando você está se fazendo, que você está se autorrealizando, você está contribuindo com o todo. Eu acho. Então, muito obrigado. Eu acho que é isso. Está em recuperação de um procedimento cirúrgico. Eu queria fazer o encerramento. Faça, por favor. Eu só preciso que encerre, porque já falou bastante e você não pode se cansar tanto. Então a gente tem que lembrar.
fazer esse encerramento, agradecendo a oportunidade de estar aqui. É uma grande honra estar aqui recebendo e colaborando de alguma forma com as falas dos homenageados. Dizer que o governo do estado do Mato Grosso do Sul e o Festival Campão estão de parabéns pelos homenageados esse ano. São pessoas muito importantes que deixam um legado não só pela sua obra, né, como o caso do Humberto, mas por toda a influência e toda a construção material mesmo, né, que ele veio fazendo ao longo da nossa história, da arte, da cultura, e, enfim, daqui do Mato Grosso como um todo, né, do Mato Grosso 1. Então eu queria encerrar, agradecer, com um trechinho de um texto da professora Maria da Glória Sarrosa, que disse o seguinte: há de tudo em sua obra, o bem e o mal, Deus e o demônio, o real e o fantástico, ligados pela imaginação e difíceis de serem separados. O boi como metáfora, escreveu a fábula da vida sul-mato-grossense, com grande de que resultou um discurso que permite a inserção de quem olha como sujeito, enquanto portador de uma história individual e coletiva. Obrigado. Obrigado. Boa sorte. Entregar, não